Olá! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e atual, a intolerância religiosa. Infelizmente, esse é um problema que afeta diversas sociedades ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. A intolerância religiosa ocorre quando as pessoas não respeitam as crenças e práticas de outras religiões, o que pode gerar discriminação, violência e violação dos direitos humanos. Mas, para entendermos melhor esse fenômeno, é importante olharmos para a história do Brasil e as influências religiosas que formaram nossa cultura. Além disso, vamos discutir como essas atitudes de intolerância continuam se manifestando e o que podemos fazer para combatê-las. Para entendermos a intolerância religiosa, precisamos voltar um pouco no tempo, lá no período colonial. Quando os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI, trouxeram com eles o catolicismo, que se tornou a religião oficial durante o período colonial. As missões jesuíticas tinham o papel de converter os povos indígenas ao cristianismo, o que muitas vezes implicava a desvalorização e a proibição das crenças e práticas nativas. Essa imposição religiosa foi uma das primeiras manifestações de intolerância religiosa em nosso território. Com a chegada de milhões de africanos escravizados, também vieram as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Esses povos, além de enfrentarem a brutalidade da escravidão, também sofreram repressão às suas crenças. A Igreja Católica, fortemente ligada ao poder colonial, via essas religiões como heresia e seus praticantes eram perseguidos. Mesmo após a abolição da escravidão, em 1888, a discriminação persistiu. No século XX, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, foram estigmatizadas, associadas a práticas criminosas ou diabólicas, o que justificava ataques às suas comunidades. A marginalização dessas crenças religiosas foi reforçada pelo Estado e por outras instituições religiosas, especialmente por algumas vertentes cristãs. Nos dias atuais, a intolerância religiosa ainda é uma realidade no Brasil. Embora a Constituição brasileira garanta a liberdade de crença, muitas vezes essa liberdade não é respeitada na prática. Grupos religiosos, especialmente de religiões de matriz africana, continuam a ser alvo de preconceito, agressões verbais e físicas e vandalismo a templos religiosos. A expansão de algumas denominações evangélicas mais conservadoras tem trazido à tona novos conflitos, especialmente nas grandes cidades, onde esses grupos entram em confronto direto com praticantes de outras religiões. Recentemente, a internet e as redes sociais se tornaram novos campos de batalha, onde discursos de ódio contra certas religiões se espalham com mais facilidade. Muitos líderes religiosos que pregam a tolerância e o respeito são alvos de ataques virtuais, e há uma crescente necessidade de ações concretas contra esse tipo de violência digital. No Brasil, temos leis que protegem a liberdade de crença e condenam a intolerância religiosa. Em 2007, o dia 21 de janeiro, foi instituído como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, em memória da Yalorixá Mangilda, uma sacerdotisa do candomblé que morreu após ser vítima de agressões físicas e verbais motivadas por intolerância. Esse marco é uma tentativa de conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito à diversidade religiosa. Apesar disso, muitas vezes, a legislação ainda é insuficiente para lidar com a intolerância religiosa. É essencial que políticas públicas mais eficazes sejam implementadas e que a sociedade civil se mobilize para promover o respeito e a convivência pacífica entre diferentes religiões. Uma das formas mais eficazes de combater a intolerância religiosa é por meio da educação. Quando as pessoas aprendem sobre a história e as práticas das diferentes religiões, é mais provável que desenvolvam empatia e respeito. Iniciativas em escolas, campanhas públicas e projetos culturais que celebrem a diversidade religiosa são passos importantes para reduzir a ignorância e o preconceito. É essencial que promovamos o diálogo interreligioso, onde líderes de diferentes tradições possam compartilhar suas visões e trabalhar juntos em prol da paz e do respeito mútuo. Grupos e organizações que promovem esse diálogo têm um papel crucial na construção de uma sociedade mais justa e tolerante. O Brasil é um país plural, com uma rica diversidade religiosa. Essa diversidade deveria ser motivo de orgulho, não de divisão. A intolerância religiosa é uma violação dos direitos humanos e precisa ser combatida com educação, leis mais rígidas
e, acima de tudo, com o diálogo e o respeito ao próximo. Vamos refletir sobre o que podemos fazer, individual e coletivamente, para que todas as religiões possam coexistir em paz. Afinal, o respeito às crenças dos outros é o primeiro passo para uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa.